Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus. E Ele quer abençoar, sabia? Deus é como Pai. Ele é Pai, né? Ele é o Pai. Como Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Só que nem sempre os filhos querem aceitar suas regras, querem aceitar suas leis, os seus mandamentos, obedecê-los. E por isso fica difícil o relacionamento entre Deus e as pessoas. Mas quando as pessoas que têm juízo se voltam para Deus e começam a obedecer a sua palavra e começam a andar de acordo com a vontade dele, de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus mandamentos, a sua lei, os seus pensamentos, então muda tudo, porque a pessoa se volta para ele, então ele se volta para ela também. Então, nós temos no texto de hoje uma claríssima evidência daqueles que se voltam para Deus e daqueles que não se voltam. Vamos ver o texto sagrado agora, por favor. Jesus, falando com Nicodemos, que era um religioso assim, de caráter, um homem fiel à sua religião, Jesus disse para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, quando você lê a Bíblia aí, Espírito com letra maiúscula, quer dizer Espírito Santo. Aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne. Quem que é nascido da carne? Nascido da carne somos todos nós. Nós nascemos da carne. Só uma pessoa, aliás, duas pessoas nasceram diferentes. Adão e Eva foram gerados, foram feitos, criados, não nasceram. Eles foram criados por Deus. E Jesus, que nasceu do Espírito Santo. Então você vê a diferença aí entre o nascimento do primeiro Adão e o nascimento do segundo Adão, que é Jesus. Ora, o que é nascido da carne são as pessoas comuns. São as pessoas que nascem. Quem é nascido da carne é carne. Em outras palavras, quem é nascido do ser humano é ser humano. É puramente ser humano. Mas o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Tem uma outra natureza, a natureza divina. Jesus nasceu do Espírito Santo.
Por isso, ele tinha duas naturezas, digamos assim. A natureza humana, santa, pura, e a natureza divina, natureza espiritual, a natureza do Espírito Santo. É interessante notar que Jesus, na sua parte humana, ele teve mãe e não teve pai. Mas na sua parte espiritual, ele tem pai e não tem mãe. Não é legal isso, saber disso? Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, acontece esse milagre. Ela deixa de ser carne para ser espírito. Ela deixa de ser nascida dos seus pais para ser nascida do próprio Espírito Santo, da mesma forma como Jesus nasceu. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Aí você diz assim, poxa, bispo, mas isso é muito glorioso, isso é muito grande. Como pode uma pessoa nascer do Espírito Santo sendo pecadora? Aí é que está. É a misericórdia de Deus que faz isso. É a fé no Senhor Jesus que faz isso. É o batismo com o Espírito Santo que faz isso. Agora, eu estou trabalhando para que você também receba, para que você venha saber o que é ser espírito ou espiritual, ou ter a natureza divina. Porque quando a pessoa é nascida da carne, ela não consegue perdoar. Como é que ela vai perdoar se ela é carne? Difícil, né? Não é difícil? Mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela tem condições de perdoar, ela tem condições de dar outra face, de andar a segunda milha, ela tem condições de até orar pelos seus agressores, seus inimigos, seus perseguidores, enfim, ela tem todas as condições que teve Jesus, que enfrentou os seus acusadores de forma espiritual, não da forma como eles o acusavam. Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela tem paz, perfeita paz, a paz de Deus. Essa paz acontece dentro dela. Assim como quando a pessoa nasce da carne, ela é envolvida com o medo, com a dúvida, com a tristeza, a angústia, a depressão, uma depressão terrível, aquele vazio enorme que há dentro do seu peito. Tudo isso é porque ela é nascida da carne, mas quando ela recebe o Espírito Santo, quando ela nasce do Espírito Santo, ela não tem vazio, ela não tem dúvida, ela não tem medo, ela não tem depressão, ela não tem vazio, não tem nada disso. Ela vive uma vida diferenciada de todas as demais pessoas. Nós vamos ver esse relato, quer dizer, essa vida nova, com essa criatura que durante muito tempo foi vítima das notícias falsas que a mídia veiculou. Ela comia com a mão dos outros, porque ela era nascida da carne. Quando a pessoa nasce de Deus, ela deixa de comer na mão dos outros. Veja só o caso dessa pessoa. Bom, meu nome é Leila Fidelis, tenho 48 anos e sou formada em Administração e Comércio Exterior. E no passado eu odiava a Igreja Universal. Assim, da mesma forma que eu odiava a Igreja Universal, eu odiava o Bispo Macedo. Esse ódio, ele se iniciou a partir do momento de que eu era alimentada e influenciada pelas informações que se passavam na mídia. A mídia dizia que ele havia criado uma seita
que ele fazia lavagem cerebral nas pessoas e a mídia dizia que ele roubava tudo que as pessoas tinham quando entravam na igreja. Apesar de eu estar fazendo uma faculdade, aprender que toda a informação eu deveria analisar e procurar a veracidade dessas informações, a mídia acabou me influenciando de tal forma de que eu não procurava a verdade. De maneira nenhuma eu queria saber se realmente era verdade. Então, o que era dito, era dito. Inclusive, no tempo que eu fazia faculdade, eu estudava numa avenida que era muito próxima a um templo. E no momento da prisão dele, eu dei graças a Deus que havia fechado. Graças a Deus de que ele tinha sido preso. E para minha decepção, foi quando ele foi solto, porque não haviam conseguido provar alguma coisa, e a esperança que a minha família tinha, os meus amigos e até o pessoal da faculdade, era que as provas contra ele fossem encontradas a ponto de que ele não saísse mais da cadeia e que nem a Igreja Universal sobrevivesse. Porque eu imaginava que as pessoas que frequentavam a Igreja Universal eram o Zé Povinho, como a gente costuma dizer. E é até mesmo o que a mídia sempre dizia pra gente, que as pessoas que frequentavam a Igreja Universal eram o Zé Povinho. Então, assim, se eles tinham problemas de depressão, problemas de casamento, família não feliz, financeiro, enfim, todos os segmentos da sua vida, eram porque eram pessoas ignorantes. E eu era uma pessoa arrogante, né? Hoje eu sei disso, mas a princípio eu me achava uma pessoa culta o suficiente para não ter nenhum tipo desses problemas. Mas, na verdade, no meu íntimo, eu sabia que eu tinha. Então, eu era depressiva, eu nunca tive coragem de atentar contra a minha vida, mas eu desejava que um carro perdesse a direção e me atropelasse. O meu lar não era unido, minhas famílias, né? Meu pai, meus irmãos, nós vivíamos em pé de guerra. Nós éramos 5 pessoas que mal se falavam. Eu me dava melhor com as pessoas na rua do que dentro da minha casa. Eu detestava ficar na minha casa. A minha tia já assistia aos programas e frequentava a igreja da freguesia. E ela convidou a minha mãe. A minha mãe também, vivendo de perto os problemas que que eu vivia, e meus irmãos e familiares todos, começou a participar. Aí eu fiquei muito brava que ela começou a participar da igreja e eu fiquei assim horrorizada, falando: mãe, não é possível que você vai ser mais uma que vai cair nesse golpe. Mas participando das reuniões, ela mudou. Porque ela era uma pessoa desesperada, ela vivia chorando pelos cantos, ela vivia chamando a atenção da gente e ela mudou. E aquilo me despertou o interesse, porque aí sim eu comecei a pensar, se a igreja é tudo isso realmente que a mídia diz, que o bispo é charlatão, isso e aquilo, e se nós estamos em uma situação não muito boa, nós passamos por privações financeiras e etc., da onde minha mãe está tirando dinheiro para dar para ele e fazer com que ela mude nesse ponto? Da onde que ela consegue esse dinheiro? Alguma coisa está diferente nesse lugar. Eu, muito orgulhosa, eu assistia à televisão, os programas do bispo, mas sem que ninguém soubesse. E eu dormia. Então eu falei, eu não estou pagando para ele, a não ser que a minha mãe está pagando alguma coisa. Mas eu dormia. E um dia, eu perdi o namorado, tudo destruiu. Meu castelo, o pouquinho que existia dele, destruiu tudo. Perdi o emprego, namorado, tudo. E ela me convidou para participar de uma reunião no domingo de manhã. E eu sempre dizia que domingo de manhã era o dia que eu tinha que chegar da rua, da balada, não de maneira nenhuma ir numa igreja. E nesse dia eu aceitei. E nesse dia o pastor, ele falava assim, a minha vida. E eu fiquei muito brava com ela, porque eu acreditei que ela tivesse contado tudo. Eu falei, não é possível que esse pastor sabe tudo da minha vida. Minha mãe contou. E eu estava muito triste, muito deprimida, porque eu estava correndo o risco de não poder mais entrar na faculdade para poder concluir o meu curso, pela falta de pagamento. Então, era tudo que eu mais queria na minha vida, terminar a minha faculdade. Participei da reunião. Eu me sentia abraçada como se um pai, um irmão mais velho, um ser muito maior e mais forte vem te acudir no momento de que alguém está dizendo, olha, eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou te dar uma surra. E ele veio de pronto o meu socorro. Eu saí de lá de dentro tão preenchida, tão protegida, que eu quis continuar indo.
porque eu quis continuar indo, procurando aquela reunião, que eu ainda não sabia direito as datas e os horários das reuniões. E sem que sequer eu percebesse, eu arrumei um emprego novo, já dentro do meu segmento mesmo, porque eu já estava fazendo apenas estágio, consegui um emprego fixo na área de comércio exterior, comecei a trabalhar, fiz a negociação com a faculdade, paguei a faculdade, isso em 7 meses. Paguei tudo que eu devia, me concluí o meu curso e para minha alegria, né, e satisfação, eu descobri que quem estava enganada todo esse tempo era eu. Para você que, como eu, odiava a Igreja Universal alimentada pelas informações de que a mídia sempre coloca pra gente, faça um desafio com você mesmo. Experimente. Você que sofre, você que de repente não dorme, você que tem problemas no seu casamento, na vida sentimental, financeira, faça um experimento. Faça o seu próprio teste. Participe de uma reunião. Em uma única reunião, eu consegui dormir, coisa que era algo que eu mais queria. E, na verdade, como a mídia diz, eu não precisei pagar nada. A única coisa que eu tive que fazer é ter a coragem e a disposição de desafiar o que acontecia lá dentro, para que eu realmente tivesse a minha própria opinião do que é a Igreja Universal, do que é o trabalho da Igreja Universal. E não dar mais atenção ao que a mídia fala. Desafie você mesmo, que eu tenho certeza que como a minha vida mudou, a sua vai mudar também. Tu és a minha última esperança. Não tenho mais quem possa me valer. Me rendo aos teus pés, ajoelhado, humilhado imploro teu amor. O sol não mais tem brilho nos meus olhos, a lua não abraça as minhas noites, mas sei que obedecem tua ordem. Por isso, meu Senhor, estou aqui. Vim te entregar meu coração, vim te adorar, Altíssimo. E ao erguer o meu olhar e a tua glória uma nova história vou viver. Vim te entregar meu coração, vim te adorar, Altíssimo. E ao erguer o meu olhar e a tua glória contemplar, uma nova história vou viver. Tu és a minha última esperança. Não tenho mais quem possa me valer. Teus pés, ajoelhado e humilhado, imploro teu amor. O sol não mais tem brilho nos meus olhos, a lua não abraça as minhas noites, mas sei que obedecem tua ordem. Por isso, meu Senhor, estou aqui. Vim te entregar meu coração, vim te adorar,
Altíssimo. E ao erguer o meu olhar e a tua glória contemplar, uma nova história vou viver. Vim te entregar meu coração, vim te adorar, Altíssimo. E ao erguer o meu olhar e a tua glória contemplar, uma nova história vou viver. Meu nome é Flávia Marinho Mendes, tenho 38 anos e, como qualquer outra pessoa, eu sempre busquei a minha felicidade na vida sentimental. E eu idealizava uma família completa, uma família onde houvesse união, a presença, o respeito, o amor. Eu entrei de cabeça num relacionamento, sem conhecer muito bem a pessoa, sem saber da história dela. Era um homem mentiroso, um homem que me enganava, um homem que tinha uma vida obscura e era ausente. Ele era um homem bastante mulherengo. Teve até um momento em que ele pisou na minha cabeça, numa das discussões, e ele disse que todas as mulheres do mundo, elas valiam muito mais do que eu. Elas eram mais importantes do que eu. E diante de toda essa situação, eu me senti injustiçada, porque eu casei para ser feliz e fazer o meu marido feliz também. Mas não era o que acontecia, porque as poucas vezes que ele retornava para nossa casa, era para brigar comigo. Me senti ainda mais injustiçada, porque eu já desconfiava, mas eu nunca tive provas de que o Adriano tinha amantes. E eu descobri uma amante. Eu descobri porque ela me mandou fotos. Naquele dia para mim foi bem ruim, porque eu perdi o meu chão. E era isso que eu recebia. Meu relacionamento era injusto. Eu dava carinho, eu dava atenção, eu dava o meu melhor e eu recebia o pior do Adriano. Eu recebia mentira, eu recebia traição, eu recebia briga, eu recebia o desrespeito dele. Isso para mim doeu demais. E ao longo de tudo isso, quando eu achei que as coisas ali, por conta da traição, eu pensei que fosse o meu fundo de poço, só que não acabou por aí. O Adriano, ele vivia uma vida, ele era muito da rua, assim, sabe, do mundo. E aí eu descobri que ele estava usando drogas. A cocaína entrou na nossa casa, o crack entrou na nossa casa e a ausência do Adriano, ela só aumentou. Porque aí ele começou a dormir fora de casa para dormir embaixo de ponte. Ele tinha uma casa para voltar. Ele tinha uma casa arrumada, uma esposa que estava lá sempre esperando por ele. Mas não, ele escolheu dormir embaixo de ponte, ele escolheu viver na rua. E muitas madrugadas eu saí pela rua para ir atrás dele, para buscá-lo em beco, para buscá-lo em biqueira, para ajudá-lo, sabe? E nem assim ele me dava valor. Em 2011, para mim, deveria ser um ano bonito, porque foi um ano em que eu engravidei. Eu queria curtir esse momento, mas eu não pude, porque em 2011 o Adriano começou a planejar como ele ia dar cabo da própria vida. Ali ele tentou 4 vezes o suicídio e todas elas eu assisti. E quando eu estava mais ou menos com 4 ou 5 meses de gestação, a gente teve uma discussão, porque eu cheguei muito cansada do trabalho, eu queria ele lá, mas para conversar, não para brigar. E ele já tinha usado muita cocaína dentro da nossa casa. E aí, depois da discussão, ele correu para a cozinha, deu 13 facadas nele mesmo. Uma das facadas acertou a traqueia e o sangue da traqueia dele jorrou no meu rosto. E a minha história, ela não podia terminar ali. Eu olhei para ele e falei, não pode terminar assim, Adriano. E diante de tanta injustiça que eu vivia, eu me lembrei de uma porta que eu já conhecia, uma porta que já tinha me acolhido
e eu falei, eu preciso de ajuda. E essa porta era a porta da Igreja Universal. Ali eu sabia que eu ia escutar um direcionamento, que eu ia receber um direcionamento que ia mudar a minha vida, a minha história. E eu fui colocando em prática. E tive também que agir a minha fé. E eu fiz propósitos. Então eu determinei que aquilo seria para o altar. Porque no altar eu ia ter uma resposta. Então eu fiz mesmo tudo. Eu dei o meu salário, essa quantia que eu tinha no banco, um título de capitalização, ninguém me pediu, ninguém me obrigou. E quando eu fui para o altar, que eu recolhi, que eu juntei todas as minhas economias, foi cerca de mais ou menos R$8.000. Naquela época, para a gente ia fazer bastante falta. A gente morava de aluguel e a gente tinha pouco dinheiro, porque tudo que o Adriano recebia, ele investia no vício dele. Só que eu não pensei nisso. Eu fui para o altar com essa quantia, mas não era assim dinheiro simplesmente. Foi ali a minha entrega. Ali eu fiquei dependente de Deus. Eu mostrei para Ele que eu confiava, que eu sabia, que eu tinha certeza dentro de mim que aquela palavra, que aquela promessa, ela ia se cumprir na minha vida. Ali, quando eu subi naquele altar, entreguei o meu tudo. Depois que eu desci do altar, que eu entreguei o meu voto, que eu entreguei o meu tudo para Deus, ali eu desci confiante. Ali eu desci com a certeza que a minha vida, que a minha história começava a ser escrita ali. Mas não pela minha mão, não com a força do meu braço, mas pelas mãos de Deus. E eu continuei, eu orei muitas vezes, jejuei todos os dias praticamente, eu jejuava, porque eu precisava da força de Deus, eu precisava de estrutura espiritual para continuar, para vencer, para olhar só para o foco que é o altar. Ali eu não deixei em nenhum momento, fiz outros votos, fiz tudo o que eu podia. Eu investi no altar, da mesma maneira que o meu marido, ele investia, colocava a força dele nos vícios, nas mulheres, no mundo, nas coisas que fora da família, que não agradavam a mim, que tornavam a nossa vida uma injustiça. Eu investi em quem podia fazer alguma coisa. O altar de Deus, porque o altar de Deus é um tribunal. Ali ele vai julgar, eu sabia que ele ia julgar a minha causa. E ali eu tinha certeza que eu sairia com a minha resposta. E eu convidei ele, eu já havia convidado ele outras vezes, mas partiu dele a vontade de ir comigo, de conhecer a palavra, de saber quem é que estava julgando a minha causa. Porque eu não me abalava mais, ele achava muito estranho toda a situação. E com tudo isso, ele também foi transformado. O Adriano também recebeu uma palavra, ele recebeu uma direção e não foi fácil também para ele, porque ele teve que lutar muito contra a própria carne dele, contra a própria vontade dele. Mas ali ele também teve um desejo, força, e a justiça de Deus já estava prevalecendo na nossa vida. Então ele começou a caminhar comigo na fé. E hoje o Adriano, ele é um homem completamente transformado. Ele que era ciumento, jamais assim eu vi situações de ciúme nele, depois que a minha causa foi julgada por Deus. Hoje eu posso dizer que o Adriano, ele é um espelho para o nosso filho. Eu tenho alegria de ver o Adriano com ele, eu tenho orgulho, assim, no bom sentido, me enche o coração de ver o Adriano na nossa casa. Eu não preciso mais ficar ligando para ele para saber onde está, com quem está, por que está. E hoje a gente é completo, hoje a gente tem um casamento muito feliz, abençoado, uma casa transformada. E eu coloquei a minha fé no altar de Deus. Eu depositei ali uma oferta física de R$8.000, que para mim ali foi bem doído, mas eu sabia que ali não era qualquer lugar. Às vezes a gente investe em clínica, em médico, advogado. Às vezes os valores que a gente tem, a gente deixa sucumbir no vício. O altar de Deus é justiça, é resposta. E assim como eu encontrei justiça para a minha vida, para o meu casamento, para mudar a minha história, você também pode encontrar para a sua vida. Deus, ele não deixa a gente sem resposta. Ele é fiel, ele é justo juiz. E quando ele julga a nossa causa, ele julga para nos trazer uma resposta. E a resposta que muda a nossa história.
Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. Apresente diante do trono de justiça, o altar. Neste domingo, o grande clamor da justiça. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão. Ou em uma Universal. Qual era a situação de humilhação, Cláudio? Qual era a injustiça? A injustiça em todos os sentidos, né? A humilhação em casa, passando necessidade, fome, comendo o resto de comida da feira, pedindo alimento para os vizinhos, com doença, né? Epilepsia. O médico constatou, olhou um dia para minha mãe e falou assim, seu filho nunca mais vai poder andar sozinho, vai ter que andar sempre acompanhado. E eu sempre andava acompanhado. E quando eu andava sozinho, eu tinha os problemas de epilepsia, né? Às vezes, quando eu acordava no hospital, rodeado de pessoas, e aquela humilhação, aquela miséria, e problema em cima de problema. Na vida dos meus pais era só briga, discussão, era uma vida de humilhação, a ponto da família rejeitar às vezes, deixar de lado, você nunca vai alcançar aquilo, você nunca vai chegar. Um dia, uma determinada época que eu estava trabalhando em um serviço, o dono da empresa, ele falou que eu tinha roubado algo da empresa, e eu não aceitei aquilo ali porque ele tinha falado que eu tinha roubado, eu nunca roubei nada de ninguém, a ponto de um cliente pegar uma arma e vir apontar para mim que eu era funcionário de lá, e eu fiquei revoltado naquilo ali. Eu olhei dentro do olho dele e falei assim, um dia eu vou voltar aqui, eu vou embora, não volto mais. No dia que eu vou voltar aqui, eu vou vir para comprar a sua loja. Falou para ele? Falei para ele. Eu falei, se o Deus que eu sirvo, falei para ele assim, se o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro, e se você está falando a mentira, a gente vai descobrir depois. Eu já via a injustiça, né, na nossa vida, e ali onde eu fui para o Tribunal da Justiça, mesmo sendo criança, eu já sabia o caminho, já obedecia o que os homens de Deus falavam no altar, fui curado. Aos 15 anos de idade, eu já tinha minha própria empresa, né? E nisso daí, foi tudo devido a essa situação aí, que me chamaram disso, me chamaram daquilo, e eu dei a volta por cima, e voltei lá e cumpri o que Deus tinha prometido. E eu fui crescendo cada vez mais, evoluindo, conheci minha esposa. E nesse tempo, dentro da igreja, a gente começou a sofrer algumas injustiças, que nunca vai parar, nunca. E foi voto em cima de voto, oração em cima de oração, indo para o tribunal sempre da justiça, porque sempre vinha injustiças. Esses tempos atrás mesmo, nós estávamos sendo injustiçados. E nós demos a volta por cima. E cada vez que a gente é injustiçado, a gente sabe que vai vir coisas maiores. Ou então, estava com epilepsia, problema financeiro, e hoje, resumindo, o que você tem hoje? E aquele rapaz era o seu patrão, você falou que iria, né? Ia comprar aquela loja. E o que aconteceu? Eu comprei a loja. Recentemente, 15 dias, nós inauguramos um espaço com 126 metros quadrados, um salão de alto padrão, um salão muito bonito. Hoje, para quem não podia andar sozinho, hoje eu viajo para vários estados do Brasil, viajo para outros países. Em março nós estivemos em Dubai. Hoje eu olho o que está escrito na Bíblia, né? Que fala que tiraria eu do pó e colocaria eu sentado ao lado dos príncipes. Hoje nós sentamos ao lado dos príncipes. Nós fomos convidados para jantar com artistas, com outras pessoas
de alta sociedade, nós convivemos com outro padrão de vida. Hoje, as injustiças que eu sofri lá no passado só me fez amadurecer cada vez mais na fé, me fez crescer cada vez mais na fé. A minha esposa mesmo, ela já foi muito humilhada pela família, pelos pais dela, a ponto do pai dela olhar para ela e falar assim: você deveria ter morrido em vez de ter nascido. E aquela guerra, aquela humilhação, e hoje é totalmente diferente. Hoje as pessoas olham para a gente e elas veem assim: poxa, quem que era aquele camarada ali? Magrelinho, se o vento desse um vento forte, eu tinha que segurar em alguma coisa, porque senão ia embora. Mas tudo que eu olho hoje, as injustiças do passado e as injustiças do presente e as injustiças que virão, hoje para mim, é que nem os outros falam: nossa, é uma tempestade. Hoje para mim tudo que vem é uma gotinha, entendeu? Porque a gente sabe onde a gente está, a gente sabe que não foi fácil, a gente sabe que cada dia mais propostas novas aparecem para a gente, e a gente só está arrebentando cada dia mais. Deus te abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Como um pai que é desprezado pelo filho, e a mulher que sente a dor da traição, como um pobre injustiçado e sem auxílio, que deseja ver o fim da opressão. Assim venho a ti, Senhor, levantar o meu clamor. Só o Senhor pode mudar esta situação. Como um preso inocente, amordaçado, sem direito de alegar suas razões, como um povo indefeso e saqueado, é marcado pela dor da humilhação. Assim venho a ti, Senhor, levantar o meu clamor. Só o Senhor pode pôr fim à minha aflição. Vem me ajudar, meu Deus. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites começa a tua salvação, e que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. Vem saciar, meu Pai, a sede de justiça que emana desta multidão. Palavras não consolam, é preciso solução. O justo em ti espera, estenda a mão. Assim venho a ti, Senhor, levantar o meu clamor. Só o Senhor pode pôr fim à minha aflição. Vem me ajudar, meu Deus. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites começa a tua salvação, e que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. Vem saciar, meu Pai,
sede de justiça que emana desta multidão. Palavras não consolam, é preciso solução. O justo em ti espera, estenda a mão. Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. Apresente diante do trono de justiça, o altar. Neste domingo, o grande clamor da justiça. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Diogo Ramos e vim de uma infância conturbada. Muito cedo perdi meu pai, eu tinha 8 anos. Só que antes de perder meu pai, eu presenciei dentro da minha casa agressões verbais, agressões físicas, pelo fato da minha mãe ter traído o meu pai. Depois do falecimento dele, foi onde eu fiquei ainda mais triste, fechado. Minha mãe, para cuidar da gente, trabalhava até 10 horas da noite e às 5 horas da manhã. E eu passei a tentar preencher esse vazio que tinha dentro de mim, pela perda do meu pai, por ser triste, nas ruas. E logo aos 11 anos, eu conheci o mundo das drogas. Foi onde conheci primeiramente a cocaína, depois logo a maconha. Tinha mágoa, tinha ódio da minha mãe pelo fato de ela ter traído meu pai, acusava que a morte do meu pai era culpa dela. E parti para o mundo do crime. Foi onde, aos 15 anos, eu fiz meu primeiro assalto, à mão armada. E passei a viver do mundo do crime. Tráfico, assaltos, me envolvi com assaltos de carga. E minha juventude foi essa. Na base de drogas, assaltos, vida desregrada, indisciplinada. Só que era um jovem vazio, triste. Me tornei um homem desprezível, sem amor, vingativo. Cheguei a tirar a vida de pessoas. E o primeiro rapaz que eu assassinei, ali, eu não tive sentimento nenhum naquele momento, vendo ele morto na minha frente. Eu não tinha nem 18 anos, com 17 anos. Foi meu primeiro homicídio e ali eu vi. Eu cheguei no dia do homicídio e senti gosto de sangue na boca. Na minha mente era só maldade, eu não havia sentimentos dentro de mim a não ser maldade, rancor e ódio. E assim eu mergulhei cada vez mais no mundo do tráfico. Foi onde eu me envolvi com o crime organizado, me envolvi com o tráfico internacional, no caso no Paraguai. Me tornei membro de uma facção criminosa e aos 18 anos veio a minha primeira prisão. Fiquei 40 dias, só que saí pior do que quando eu entrei. A minha mente era só maldade, eu só queria assaltar, só queria fazer mal para as pessoas. Não confiava em ninguém, apenas em mim e na minha 9mm, que onde eu ia eu andava com uma 9mm na cintura. 6 horas da manhã e ia dormir, 11 horas da noite e ainda estava cheirando cocaína. Então não tinha vida, a vida era para o crime, para o tráfico e para o vício. E logo em seguida eu conheci uma moça que hoje é minha esposa
Só que ela disse que ela era viúva do marido vivo, porque ela quase não me via. Eu a tratava super mal e vida destruída, não tinha casamento. Não queria estar perto dela. Eu a amava, mas não queria estar perto dela. No caso, o crime, as drogas, eu valorizava mais que minha própria esposa, porque eu era muito dedicado ao mundo do crime, naquilo que era me confiado. Eu era cheio de mim, achava autossuficiente, e quem entrasse no meu caminho não tinha vez. Quando sabia que alguém ia morrer, ia tirar a vida de alguém, eu me sentia aguçado. Para mim aquilo ali era prazeroso, porque na realidade eu era vazio. Havia um oco dentro de mim. E foi aonde veio a segunda prisão. Acabei sendo preso. Minha esposa ia me visitar aos sábados ou ao domingo, que era o dia que era para a gente ter um pouco de paz, mas muito pelo contrário. Eu a agredia, muitas das vezes ficamos horas sem conversar, perdi o dia de visita, passei em diversas penitenciárias do estado, acho que eu passei por 17 penitenciárias. Cheguei em penitenciária do diretor nem me aceitar, por causa do meu histórico dentro do sistema prisional. E eu me lembro que um dia, mesmo sendo um homem cheio de maldade, rancoroso, um dia dentro da cela, ouvindo uma programação como essa, eu ouvi um homem de Deus falar que Deus poderia fazer nova todas as coisas. E havia um conflito dentro de mim, porque como que poderia um homem que já tinha tirado vidas, tinha feito mal para muitas pessoas, como que eu poderia ter uma vida nova? Receber amor de Deus, sendo que eu não tinha amor pelo próximo. Mesmo sem saber orar, eu dobrei meus joelhos e falei com Deus. Ali eu fui sincero, coloquei literalmente a minha cara no chão e pedi para Deus uma oportunidade. E passados-se 1 ano e 6 meses, eu saí de liberdade, saí dessa facção sem problema algum e tomei a decisão de buscar esse Deus, de conhecer esse Deus que eu tinha ouvido falar. Passei a buscar e lá eu ouvi falar que o Espírito Santo poderia me preencher, que aquele prazer que eu buscava no mundo, fazendo maldade para as pessoas, Deus ele poderia me dar. Eu vinha me preparando, eu vinha me dedicando para ter esse encontro com Deus, para receber o Espírito Santo. E naquele dia, diante do altar, diante de Deus, eu buscando a presença de Deus, foi algo imensurável, porque foi algo muito forte, porque Deus ele não me olhou como um assassino. Deus ele não me olhou como um homem rancoroso que eu era. E eu sabia que o Criador dos céus e da terra naquele momento estava habitando em mim. E que ali começava uma nova etapa na minha vida. Ele não me julgou pelo que havia feito para trás. Ele queria saber daquele dia em diante. E foi algo inexplicável. O Senhor Jesus me encheu de uma forma tão gloriosa que eu saí radiante daquela reunião. Eu tive a certeza naquele momento que eu era um novo Diogo. Ele nunca olhou para nada do que eu fiz, mas sim ele olhou apenas para uma coisa, para a minha sinceridade. A minha humildade que eu me acheguei diante do altar naquele momento. E Deus transformou a minha vida em todos os aspectos. Ele é o que me fortalece, Ele é o que me mantém de pé diante das lutas, diante das situações. E é o meu amor, é tudo para mim. Não existe outro acima dele na minha vida. Deus está acima de tudo, porque Ele me amou com um amor imensurável. Hoje eu sou um novo homem, até mesmo para minha irmã, que chegou a dizer para minha mãe que eu era um caso perdido. Hoje ela me vê como um homem de Deus, um homem transformado, honrado, casamento transformado, amo a minha esposa, amo meu filho. Para um ex-presidiário que, para a sociedade aí fora, eu trabalho numa multinacional, Deus nos tem honrado em tudo. Eu nunca medi esforços quando eu estava no mundo, eu era uma pessoa cruel. Eu não media esforços, eu não olhava, não queria saber de polícia, não queria saber o local. Se eu tivesse que tirar a vida de alguém, eu ia e fazia. Mas hoje,
eu me coloco à disposição, eu estou à disposição do Senhor Jesus para ir aonde tiver que for, para ganhar almas, para resgatar essas vidas que estão sofrendo como um dia eu estive. Eu tenho visto tudo o que você tem passado, que todo dia o brilho desse mundo tenta te roubar de mim. Eu tenho ouvido suas orações me suplicando, pedindo forças para continuar de pé e prosseguir. Eu sei que não é fácil, meu filho, mas não se renda pro pecado, seja forte, eu acredito em você. Eu sei que você é capaz de fazer coisas que vão me surpreender. Não se esqueça dos planos que eu fiz com você. Você precisa ser forte, meu filho, pois todo dia o inimigo em minha presença tenta te acusar. Mas quando eu olho pra sua fidelidade, tenho orgulho de falar: eis ali o meu servo, íntegro e fiel. Eu quero te trazer pro céu. Aguenta firme, pois em breve eu tô voltando aí pra te buscar. Você não faz ideia do que preparei pra receber você aqui. Meu filho, do meu lado é seu lugar. A oportunidade de marcar um antes e um depois em sua vida chegou. A entrada triunfal da Arca da Aliança. Um evento de fé em que os milagres de Deus são reais. E eu estava passando uma luta muito grande na vida financeira. Eu tenho uma empresa, um salão de beleza, e a gente estava indo quase à falência. E eu pensei que eu ia perder tudo. Foi quando eu vim no dia da entrada da Arca e tudo mudou. A partir daquele dia, a minha empresa virou outra. Graças a Deus, hoje a empresa está arrebentando, nós crescemos. Eu tenho não só um salão pequeno, nós temos agora um espaço que é de 3 andares. E graças a Deus, Deus tem só abençoado. As grandezas de Deus aconteceram na minha vida através da reunião que eu participei com a entrada da Arca. A Arca da Aliança, que representa a presença de Deus na Terra, estará esperando por você. Domingo, 14 de outubro, no Fórum em Eaglewood, 9 horas da manhã, com Bispo Macedo. Entrada e estacionamento gratuitos. Graças a Deus. É isso que a gente quer para você. Você acredita nisso? Se você acredita, então vamos nos preparar para a oração. Eu vou falar com Deus em seu favor. Sabe, as pessoas confundem muito a fé com a religiosidade, com a religião. E eu digo, eu costumo dizer, se a religião ou a religiosidade produzisse algum efeito positivo em nossas vidas, esse mundo seria um mar de rosas, porque todo mundo tem religião, não é verdade? E, no entanto, vivem uma vida infeliz, uma vida medíocre. Então, o que nós estamos propondo é a fé. Fé é o canal de conexão com Deus. Fé é linha direta com Deus. Linha direta com Deus. Você tem uma linha direta com Ele. Isso se chama fé. Isso é a fé inteligente. Agora, é claro, se você crê em Deus e não crê em si mesmo, fica difícil essa comunicação entre você e Deus. Você tem que crer em si próprio, você tem que acreditar que Deus quer mudar a sua vida e que você crê nisso, você acredita nisso. E quando você acredita em si mesmo e crê no Deus invisível, então esse Deus invisível, todo-poderoso, se materializa na sua vida. E é o que Ele vai fazer agora.
nessa simples oração que nós vamos fazer juntos. Vamos unir a nossa fé. Coloque a sua mão sobre o seu televisor, sobre o seu rádio, enfim, sobre esta emissora, esse aparelho, e vamos unir então a nossa fé em nome do Senhor Jesus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor, neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro. Meu amado Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, invencível nas batalhas, Senhor dos exércitos de anjos, Tu és o Todo-Poderoso, o único digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, porque o Senhor é Deus, é justiça, o Senhor é Deus de compaixão, o Senhor é o Deus da fé. Então, neste momento, enquanto falamos contigo, envia os teus anjos para visitarem essas pessoas que nos ouvem, que assistem, que participam desta oração, sejam elas presidiárias, estejam numa cela fria ou isoladas num leito de dor, numa UTI, ou em casa, num hospital, ou num palácio, ou num barraco, ou debaixo do viaduto, ou cheio de drogas, perturbadíssimo. Não importa, meu Pai. Eu te peço, se há um mínimo de fé da parte dela, então haja também a ação do Senhor Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, na vida dessa pessoa, porque o Senhor não tem prazer nem na morte do perverso, quanto mais na criatura que tem sido perversamente usada e abusada neste mundo sem saber a razão do porquê. Eu te peço, meu Pai, por essa criatura que ora comigo, que está vivendo momentos de insônia, de perturbação, de aflição, de angústia, ou que esteja preparada, buscando o teu Espírito. Venha, então, Espírito Santo, sobre essa criatura. Eu te suplico em nome do Senhor Jesus, para que o teu nome seja glorificado na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não tem jeito mesmo. Se você esperar da humanidade, você está perdido. Se você esperar pelos governos, pelos políticos, por alguém, por um favor de um amigo, de um parente, de um ente querido, você está perdido. Nós não podemos contar com ninguém. Só podemos contar com uma única pessoa que está pronta para agir na nossa vida. É o Espírito do Deus Altíssimo. Quando invocado na sinceridade, então ele vem ao encontro de cada um de nós. E quando a gente depende dele, quando a gente mostra a dependência dele, ele ama, ele gosta, ele aprecia. E ele vem ao nosso encontro
porque nada é mais prazeroso para ele do que vir ao encontro daqueles que o invocam com sinceridade. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. E se você quiser mais ajuda em oração, orientação, procure uma igreja universal do Reino de Deus mais próximo da sua casa. Deus vai abençoar você. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que um mar eu posso acalmar.